E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Observa que aquele homem adoeceu de uma enfermidade mortal. Era uma doença para matar, né? Aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas o que eu aprendo aqui dentro desse texto da palavra de Deus é que quando nós estamos enfermos, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que chegar a Deus, falar com o Senhor, o nosso Deus, para que Deus venha ouvir a nossa oração, né? O Senhor Deus é o nosso professor, Ele é o nosso médico, Ele é hoje o nosso advogado, aleluia, santo é o nome do Senhor, Ele é o nosso guia. Só que naquele dia Jesus vai ser o juiz para julgar nações. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E Ezequias adoeceu dessa enfermidade mortal. Aleluia, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Então Deus enviou outro profeta, Isaías, filho de Amós. Vai à casa de Ezequias e entrega a ele uma profecia, uma mensagem minha, que eu ordenei para ele colocar a casa em ordem, que ele vai morrer e não vai viver. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Interessante que, aleluia, Ezequias lá doente, aleluia, na sua cama, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, e de repente entra para a casa de Ezequias quem? O profeta Isaías, outro homem de Deus. Só que na hora que ele foi entrando, ele não foi entregar um recado de bênção. A Bíblia diz que ele não foi entregar uma chave de vitória, ele não foi entregar uma chave de prosperidade, um recado de prosperidade, ele não foi falar com Ezequias: olha, aleluia, Deus manda falar com você, que você vai receber um carro do ano, que você vai receber uma casa. Não, ele chegou ali para entregar uma palavra muito dura, e chegou: assim diz o Senhor. Quando fala assim, está falando a profecia. Assim diz o Senhor Deus, aleluia, manda falar contigo, Ezequias: põe a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia não fala, mas eu creio que naquele instante, porque a Bíblia diz que ele chorou muito disso, ele ficou triste. Ezequias entristeceu. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, por quê? Porque ele pensava que o homem de Deus ia chegar ali e falar para ele de uma vez assim: olha, eu vim aqui botar as tuas mãos sobre você e vou orar por você, e você vai ser curado, e você vai sair daqui curado neste momento. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas não, Isaías chegou e disse assim para ele, aleluia, disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então naquele momento, aleluia, Ezequias agora, ele tem intimidade com Deus. O que ele faz? Ele vai fazer uma oração, falando com Deus das coisas que ele tinha feito, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ezequias agora, ele vem falar com o Senhor o que tinha acontecido com ele, mas o arrependimento que ele teve também, aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então ele orou a Deus, aleluia, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias, no dízimo, chorou. Ele tornou a chorar, ele virou o rosto para a parede e fez esta oração. Ele tinha uma oração que ele fez: Senhor, lembra de mim. Aleluia, por quê? Porque o rei Senaqueribe estava de todas as formas querendo, aleluia, que Ezequiel, aleluia, abandonasse Deus, abandonasse o Senhor, aleluia. Ele começou tão feliz, né, aleluia, glória a Deus, e ficou enfermo, com aquela enfermidade mortal, aleluia, santo é o nome do Senhor. E o profeta foi lá entregar: você vai morrer e não vai viver. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas quando Ezequias estava na cama, Ezequias agora olha para Deus e começa a orar ao Senhor. Orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te de mim, que eu fiz também o que era reto aos teus olhos. Lembra de mim. E virou o rosto para a parede e foi chorar. Ele foi chorar porque, aleluia, não foi chorar de alegria, foi chorar de tristeza pelaquela mensagem: põe a casa em ordem, que morrerás e não viverás. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E ele diz: Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim, tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós estamos na beira da morte ali, aquela enfermidade: Senhor, aleluia, se o Senhor me curar, aleluia, eu vou pegar no cabo do arado, não
eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e o Senhor sabe de todas as coisas, Ele dá aquela oportunidade para nós, né? Aleluia, santo é o nome do Senhor. Já aconteceu comigo, louvado seja Deus, de orar a Deus e Deus me recuperar. Já aconteceu com o nosso irmão ali, né? Está lá no hospital falando com Deus, e Deus falou: vou te dar o taçante também, aleluia. Mas o meu irmão não teve essa chance. Eu tive um irmão, aleluia, santo é o nome do Senhor, meu irmão caçula, aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Ele aceitou Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu orando a Deus para Deus salvar meus irmãos. E Deus um dia usou o profeta e falou comigo: olha, eu estou trabalhando a favor daquele irmão seu do meu jeito. Eu falei: se é do jeito do Senhor, amém. E meu irmão veio, aleluia, aceitou Jesus, aleluia, mas ele nunca pisou na igreja, aceitou Jesus, aleluia, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Mas eu falava com ele e ele não vinha para a igreja, não ia para a igreja. Eu falei: não precisa ir para a minha, vai para qualquer igreja, tem igreja Maranata aqui pertinho de casa, vai aí, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ele não foi. Aleluia, louvado seja Deus. E de repente, ele adoeceu. E quando ele adoeceu, foi para o hospital. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Foi para o hospital. E quando ele vai para o hospital, aleluia, eu juntamente com esse cooperador, eu estava para pregar lá na nossa igreja, no assentamento Miragem. E eu fui para pregar no assentamento Miragem, estava ministrando a palavra no assentamento Miragem. Aleluia, antes de eu ir, mas ele passou para o hospital, chegou lá e estava deitado. Aleluia. Eu entrei ali no hospital para fazer uma visita. Eu ia lá primeiro, a minha esposa: não, vai lá, faz uma visita a ele primeiro. Cheguei lá, fiz uma visita a ele. Quando eu entrei, a minha irmã falou assim: meu irmão, aleluia, o nosso irmão, ele está com o olho aberto, mas não está enxergando mais. E quando eu cheguei ali, aleluia, santo é o nome do Senhor, quando eu falei para ele: José, você sabe quem está aqui? Ele disse: eu sei, aleluia, pela voz eu sei, é o Senhor. E quando eu falei para ele: você lembra que eu preguei a palavra de Deus para você? Ele disse: lembro. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E o que eu falei com você? Você falou comigo que eu tinha que pegar sério, pegar certo Deus. Pois é. Ele falou comigo, sabe o que ele falou comigo? Ele olhou para mim, aleluia, sem me enxergar, e disse essas palavras: hoje eu quero aceitar Ele de todo o coração. E se eu aceitar Ele de todo o coração, eu saindo dessa, bicho, falou desse jeito, eu saindo dessa, bicho, eu vou para a igreja que você está. Mas Deus sabia do coração dele. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu fui pregar, aleluia, saí do hospital, fui pregar a palavra de Deus, aleluia, explicando para os irmãos como é que Deus trabalha, que Ezequias orou, e Deus sabia do coração de Ezequias, que Ezequias estava falando sinceramente. Muitas vezes Deus olha para o meu coração, para o seu coração, para o coração do irmão, Ele sabe, aleluia, se você está falando certo, se você está falando a verdade, se você não está falando a verdade, se você está falando com sinceridade com Ele. E eu fui, eu lá estava pregando a palavra de Deus, e eu estou quase terminando a palavra, e de repente um táxi para, minha esposa sai, na minha mente veio assim: meu irmão faleceu. E o saudoso pastor Antônio Magalhães desceu do altar, ia lá na porta da igreja, voltava cá no altar, voltava na porta da igreja. Ele ficou igual um subia, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Minha esposa acenava para a mão e eu só acenava assim: calma. E preguei a palavra de Deus, terminei a palavra de Deus. E nós tínhamos de bicicleta, de repente quando eu cheguei lá, ela falou assim: ó, o seu irmão abriu uma vaga para ele na UTI lá em Vitória. E ele disse que não vai com outros irmãos, com ninguém, ele só vai com você. Eu deixei as bicicletas lá, eu deixei a minha, deixou a dele, nós entramos no carro, aleluia, vim, cara, passei, peguei meus documentos, peguei a minha roupa, fui para o hospital, e nós entramos na ambulância e foi embora. E eu sentei ali naquela ambulância, aleluia, naquela cadeirinha, e ele deitado assim perto de mim, e eu olhava para ele, e ele olhava para mim, e eu passava a mão na testa dele e falava: estou aqui, Zé, estou aqui. E ele começou ali a ficar, e eu olhava para aquele negócio fica lá, o oxigênio, né? E eu vi a bolinha subir, depois baixava, assim, subia, baixava. Nós passamos para São Francisco, passamos Águia Branca, e quando nós saímos de São Domingo, aleluia, ele faleceu. Ele morreu. E meu pensamento, eu disse assim: como é que eu vou falar com minha mãe? E eu fiquei ali, olhando para o meu irmão, acabou, aleluia. Ele nasceu no dia 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro ele aceitou Jesus, e no dia 4 de dezembro ele morreu. Aleluia, coincidência, nasceu no dia 4 de dezembro, no dia 4 aceitou Jesus, no dia 4 ele faleceu.
Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Sabe por que Deus, aleluia, ele falou, se eu sair dessa, eu vou, mas Deus sabia no teu coração, você não está falando com sinceridade. Aleluia. Você já me aceitou, já valeu a pena. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E meu irmão caçula, foi o irmão que eu mais gostava, foi embora. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Mas Ezequias, ele falou com Deus,